Ryan Joseph Giggs, nascido em 29 de novembro de 1973, em Cardiff, País de Gales, é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol mundial e, principalmente, um ícone no Manchester United. Giggs atuou como meio-campista e extremo esquerdo durante sua longa e bem-sucedida carreira. Ele é famoso por sua habilidade técnica, visão de jogo e lealdade ao United, clube pelo qual jogou durante toda a sua carreira profissional. Com uma combinação rara de velocidade, habilidade e consistência, Giggs se destacou tanto pela sua longevidade quanto pela qualidade constante ao longo de mais de 2 décadas de carreira. Ele se tornou um símbolo do sucesso do Manchester United durante a era Sir Alex Ferguson, e sua carreira foi repleta de títulos e recordes. Ryan Giggs começou sua trajetória no futebol desde muito jovem. Ele cresceu em Manchester, na Inglaterra, e começou a jogar nas categorias de base do Manchester City, mas logo chamou a atenção do Manchester United. Giggs ingressou na academia do Manchester United com apenas 14 anos, e desde o início, sua habilidade e velocidade chamaram a atenção. Ele era visto como um talento promissor e rapidamente progrediu pelas categorias de base. Ele fez sua estreia profissional pelo Manchester United em 1991, com apenas 17 anos, já sob o comando do lendário técnico Sir Alex Ferguson. Logo ficou claro que Giggs tinha algo especial, e ele rapidamente se estabeleceu como titular na equipe. Giggs começou a se destacar no cenário do futebol inglês no início dos anos 1990, quando o Manchester United começava a construir uma dinastia de sucesso que dominaria o futebol inglês e europeu por muitos anos. Seu primeiro grande sucesso veio em 1993, quando ajudou o Manchester United a conquistar o título da Premier League, o primeiro do clube em 26 anos. Este título foi apenas o início de uma série de conquistas históricas. Giggs foi parte de um grupo lendário de jovens jogadores do United conhecido como a Classe de 92, que incluía outros talentos como David Beckham, Paul Scholes, Gary Neville e Nick Butt. Esses jogadores formaram a espinha dorsal do time que dominaria o futebol inglês por muitos anos. Ryan Giggs passou toda a sua carreira profissional no Manchester United, uma façanha rara no futebol moderno. Ele jogou de 1990 até 2014, um total de 24 anos, se aposentando aos 40 anos. Durante esse tempo, Giggs conquistou uma quantidade incrível de títulos e estabeleceu recordes que dificilmente serão superados. Giggs conquistou 13 títulos da Premier League, o que é um recorde absoluto para um jogador. Ele fez parte de todos os grandes times do Manchester United durante a era Ferguson, sempre sendo uma peça fundamental na equipe. Além do sucesso doméstico, Giggs também brilhou no cenário europeu. Ele venceu a Liga dos Campeões da UEFA 2 vezes, em 1999 e 2008. A final de 1999 foi particularmente especial, pois o United completou a tríplice coroa, Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões, naquela temporada, com uma vitória dramática sobre o Bayern de Munique na final. Ao longo de sua carreira, Giggs também conquistou diversas Copas da Inglaterra, Copas da Liga e títulos internacionais, incluindo o Mundial de Clubes da FIFA. Sua lista de conquistas é uma das mais impressionantes da história do futebol. Ryan Giggs era um jogador extremamente versátil. Embora tenha começado como um rápido e habilidoso extremo esquerdo, sua inteligência tática e visão de jogo permitiram que ele se adaptasse com o tempo e mudasse sua posição para o meio-campo central, onde passou a atuar mais no final de sua carreira. No início de sua carreira, Giggs era conhecido por sua velocidade explosiva e habilidade de drible. Ele tinha uma capacidade única de passar por defensores com facilidade e criar oportunidades para seus companheiros de equipe. Seu drible rápido e preciso fazia dele uma ameaça constante nas laterais do campo. Com o passar dos anos, à medida que sua velocidade natural diminuiu, Giggs se reinventou. Ele passou a jogar mais centralizado, aproveitando sua vasta experiência e capacidade de leitura do jogo para controlar o meio-campo. Sua visão e habilidade em passes longos permitiram que ele continuasse sendo um jogador influente, mesmo em uma função menos dependente de explosão física. Embora não fosse um capitão típico que gritava em campo, Giggs sempre liderou pelo exemplo. Sua ética de trabalho, profissionalismo e lealdade o tornaram uma figura de grande respeito no clube. Ele sempre foi visto como modelo para os jogadores mais jovens. Ao longo de sua carreira, Giggs estabeleceu vários recordes notáveis. Giggs é o jogador com mais partidas pelo Manchester United, com 963 jogos disputados pelo clube em todas as competições. Esse recorde é um reflexo de sua consistência e longevidade como jogador de alto nível. Giggs é o único jogador da história a ter marcado gol em 21 temporadas consecutivas da Premier League, desde a criação da competição em 1992 até sua aposentadoria em 2014. Além de ser um finalizador competente, Giggs foi um dos maiores assistentes da história da Premier League,
com mais de 160 assistências ao longo de sua carreira. Embora tenha nascido em Cardiff, País de Gales, Giggs cresceu na Inglaterra e inicialmente jogou pelas seleções de base inglesas. No entanto, quando chegou ao nível sênior, optou por jogar pela seleção galesa, o que fez ao longo de sua carreira. Giggs foi um dos melhores jogadores de sua geração, mas sua carreira internacional não teve o mesmo brilho de sua carreira em clubes. A seleção do País de Gales, na época, não tinha força para se classificar regularmente para grandes torneios, e Giggs nunca disputou uma Copa do Mundo ou Eurocopa. Apesar disso, ele sempre foi um dos principais nomes da seleção galesa e fez uma grande contribuição ao longo de sua carreira, jogando mais de 60 partidas por Gales. Depois de se aposentar como jogador em 2014, Giggs rapidamente fez a transição para o papel de treinador. Giggs teve a oportunidade de assumir o cargo de treinador interino do Manchester United em 2014, após a demissão de David Moyes. Embora tenha sido uma passagem curta, ela mostrou que Giggs estava preparado para iniciar uma carreira na gestão técnica. Após o período como treinador interino, Giggs trabalhou como assistente técnico de Louis van Gaal no Manchester United, de 2014 a 2016. Ele foi considerado uma peça importante na comissão técnica do clube, sempre agregando com sua vasta experiência como jogador. Giggs foi nomeado treinador da seleção do País de Gales, cargo que ocupou até 2022. Sob seu comando, Gales conseguiu se classificar para a Eurocopa 2020, o que foi um marco importante para o país. Ryan Giggs é amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores da história do Manchester United e do futebol mundial. Sua longevidade no futebol de alto nível, combinada com seu sucesso consistente, o torna um dos jogadores mais respeitados de todos os tempos. Poucos jogadores na história do futebol podem se orgulhar de uma carreira tão bem-sucedida em um único clube. Giggs é uma lenda viva no Old Trafford, e seu nome estará para sempre ligado ao período mais glorioso do Manchester United. Giggs também é um exemplo de profissionalismo e longevidade no esporte. Ele jogou em alto nível até os 40 anos, algo raro no futebol moderno, e sempre manteve um estilo de vida saudável e disciplinado que lhe permitiu prolongar sua carreira. Em toda sua carreira ele ganhou uma Supercopa, 4 Copa da Liga Inglesa, 13 Premier League, 10 Supercopa da Inglaterra, 4 Copa da Inglaterra, 2 Champions League, uma Copa Intercontinental, um Mundial. Ryan Giggs será lembrado para sempre como um dos maiores jogadores da história do futebol. Sua carreira no Manchester United foi extraordinária, repleta de títulos e recordes, e seu legado no clube é inigualável. Giggs é um exemplo de lealdade, versatilidade e habilidade, e sua contribuição ao futebol será lembrada por muitas gerações. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se!